Irmãos, Jardel, por gentileza, projete aí o texto que é a nossa divisa, Mateus capítulo 5. Nós vamos estar lendo aí do versículo 13 até o versículo de número 16, para ficar bem diz-nos assim, vou aqui pela projeção: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restará? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte, nem os que acendem uma candeia a coloca debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Amém, irmãos? Deus nos abençoe, faça-nos entender a sua palavra linda. Pois bem, a nossa conferência, ela tem aí como divisa esse texto. Talvez o Alex ficou até assim, porque geralmente as divisas de conferência é um versículo só, e aqui foram mais, talvez por isso na leitura fosse meio. Mas são esses textos. E o que nós podemos encontrar nesses textos? Primeiro, precisamos entender o contexto. Jesus ele estava pregando ali o sermão do monte a uma multidão, e após ele estar ao término, ele chama os seus discípulos e diz ali estas palavras concernentes a ele, fazendo ali duas figuras de linguagem. Primeiro ele diz: vocês são o sal da terra. Depois ele diz: vocês são a luz do mundo. Então é interessante que nós entendamos o porquê Jesus usou essas duas figuras para assim qualificar ou atribuir aos seus discípulos: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Então a primeira coisa que nós precisamos entender aqui: por que Jesus falou vocês são o sal da terra? Irmãos, Jesus, na minha visão, ele tinha pelo menos ali 3 motivos naquele momento. Ele queria que os seus discípulos entendessem pelo menos 3 coisas quando ele refere dizendo: vocês são o sal da terra. Primeira coisa que nós temos que entender é que o sal, ele tem suas qualidades, como o próprio texto diz. Se ele tornar-se insípido, ou seja, se ele ficar sem sabor, se ele perder suas qualidades, este sal para nada serve. Para nada serve. Ali naquela região onde Jesus estava, era muito comum o uso, o aproveitamento do sal no amor, por a sua incidez ser muito alta. Mas ali também havia os poços onde havia calcário e outros tipos de materiais, que quando tinha o contato com o sal perdia o seu sabor. Então a primeira coisa que eu tenho aqui é que ele estava falando que o sal ele tem a capacidade de conservar. Toda dona de casa que sabe que o sal ele tem essa capacidade. Toda pessoa, eu creio, que tem um certo entendimento, entende que o sal ele é um ótimo conservante e foi o primeiro conservante usado pela humanidade. Então Jesus, de certo modo, ele está dizendo ali para os seus: olha, vocês são um conservante do mundo. É vocês que vão conservar o mundo. É você, igreja. É você, crente. É isso que ele está dizendo. Então, irmãos, capacidade de conservar. Capacidade. A igreja ela mantém um padrão da moralidade. A igreja ela deve manter o padrão da ética. A igreja ela deve manter o padrão de vivência social. E esse
padrão da igreja, que serve como métrica, que serve como regra para o mundo. O mundo ele não tem esse padrão, nem para ele e nem para qualquer outro grupo ou sociedade, que é a igreja. Então é a igreja que tem esse poder de conservar. Se a igreja perdesse a capacidade de conservar, o próprio versículo já diz, versículo de número 13, se o sal perder as suas qualidades, como restaurar? Para nada mais presta, senão para ser jogado e pisado pelos homens. Então o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo aos seus discípulos, ele está dizendo à sua igreja, se vocês perderem esta capacidade de conservar, então a igreja não tem utilidade nenhuma, ela pode fechar as portas, ela pode se desfazer. Então a primeira coisa que temos que entender, que esta série de conferências, que tem por título, sejamos exemplo para o mundo. O primeiro exemplo é esse, somos o conservante do mundo. Segunda coisa que eu observo nesse ponto, quando Jesus diz no versículo 13, vocês são sal da terra, é a capacidade de dar sabor. Comer uma comida sem sal, a não ser que seja uma comida doce, é meio complicado. Você comer uma carne assada, um churrasco sem sal, eu creio que não dá para descer. Não dá. Tá? Então o sal ele tem essa capacidade de dar sabor. O sal ele é um tempero. Ele não somente conserva quanto à putrefação, mas ele também é um tempero que dá sabor. Ele dá sabor. Então a igreja é para que ela tenha esta função, ela tenha esta qualidade de dar sabor ao mundo. Porque o mundo em si, ele não tem o sabor de vivência, ele não tem em si a felicidade. Jesus disse à igreja que nós temos e nós somos. Então é a igreja. Se nós formos esperarmos por qualquer outro órgão, pelo governo, isso não vai acontecer. O governo tem um poder administrativo, mas esse poder de dar sabor, dar qualidade ao mundo é a igreja. Se nós não desenvolvermos esta qualidade, volto mesmo, para nada serve a igreja, a não ser para ser jogada fora e pisada pelo próprio mundo, pelos homens. Então ela torna-se uma instituição sem significado de existência. Um crente individualmente, ele torna um ser sem nenhuma utilidade para Deus ou para o próprio reino. Nós somos aqueles que dão sabor. Uma das grandes buscas do ser humano é por sabor. Muita tristeza no mundo, muita insatisfação. Por que você vê os bares lotados de pessoas? Porque eles estão buscando na vida, naquela rota de amizade, uma consistência para a sua vida. Eles estão buscando alegria, mas todo dia, na ressaca, eles percebem que o barzinho não funcionou, por isso vou ter que voltar à noite. E assim sucessivamente. A igreja, ela tem essa satisfação dentro de si, porque Jesus diz: o reino de Deus está dentro de vós. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que o reino de Deus ele não consiste em comida, bebida, mas ele é paz, alegria, ele é satisfação. Sadunço Nassim, que era um missionário indiano, ele disse o seguinte: que o mundo só se curvaria ao Evangelho quando ele sentisse inveja da igreja. Ou seja, é necessário que o mundo olhe para a igreja e sinta a inveja no sentido de dizer: eu também quero fazer parte da igreja. O seu vizinho, o seu colega de trabalho, o seu colega de sala de aula, é necessário que ele veja em você esse exemplo onde ele possa dizer: eu gostaria de ser semelhante a ele. Aí ele vai se render ao Evangelho. Mas se ele olha para você e diz: eu queria ser semelhante a essa pessoa, eu não vai se render.
Nesse caso, São Lúcio da Síria tinha razão, quando ele disse que o mundo só se curvará ao Evangelho quando o mundo tiver entregue para Jesus. Por quê? Porque a igreja, ela tem essa capacidade de dar sabor. É necessário isso. Então, meus queridos, a terceira coisa que eu posso ver nesse versículo 3, do porquê Jesus disse: vocês são o sal da terra. Eu não sei se você sabe, mas o sal ele tem um alto valor, tanto antisséptico como também terapêutico. Era muito comum, não vou nem muito longe, mas quando eu era criança, jovem, quando qualquer ferimento, a mãe fazia logo aquela garrafa de sal e passava em cima. Qualquer coisa era sal, e funcionava. Doía, mas funcionava. Então o sal ele tem esse poder antisséptico e em muitos casos também terapêutico. A igreja, ela faz essa função. A igreja, ela é um hospital. Ela recebe o quebrado, o ferido, o magoado, e ela vai trabalhando até que ele tenha sua total restauração. A igreja não é um hotel. Um hotel, você chega, faz a reserva, paga, ou muitas vezes você utiliza, desfruta dos serviços do hotel, e quando você vai sair, você paga. Ou na entrada ou na saída você vai ter que pagar. E o hotel é assim: quando acaba o seu dinheiro, então você tem que desocupar o hotel, porque você não tem mais dinheiro para pagar. Mas a igreja não, a igreja, ela como um hospital, ela recebe o doente, cura o doente ali, ela dá assistência na sua convalescência, e quando ele está curado, a igreja diz: agora você vai curar o outro doente. Você recebeu o discipulado. Após você ter ficado apto a discipular, a igreja diz: agora você vai discipular alguém. É assim que funciona. Então a igreja é um hospital. E com o sal, ou cada crente, ele é esse antisséptico, ele é esse terapeuta. A igreja é para agregar, a igreja é para restaurar, a igreja é para curar. É assim o papel da igreja. Por isso que Jesus disse: vocês são o sal da terra, ou seja, vocês têm o poder de servo, vocês têm o poder terapêutico de curar. Então, irmãos, é uma responsabilidade da igreja. E a igreja, nessa temática de que devemos ser exemplo do mundo, escolheu esse texto. Se esmiuçarmos o texto, ele vai tratar exatamente disso. Mas no versículo de número 14, Jardel, por gentileza, Jesus agora ele utiliza uma outra figura de linguagem para dar destaque ali aos seus. Ele diz: vós sois a luz do mundo. Então ele muda a temática entre aspas. Vós sois a luz do mundo. Então, irmãos, é muito complicado, né, para cada um de nós entendermos isso aqui e vivermos na prática, mas é a exigência da palavra. E eu gostaria de também fazer destaque de três coisas que nós podemos ver nesse texto, nesse versículo, que aqui dá sequência até o versículo 16, Jesus abordando sobre essa questão da luz. Primeiro, o que faz a luz? O que faz a luz? Em outras palavras, a luz espanta a escuridão. Eu não sei se você sabe, mas o normal é a escuridão. O normal é a escuridão. Por que agora a noite, entre aspas, está escuro? Pela falta da luminosidade do sol. Então, se o sol não existisse, o nosso planeta seria escuro. Ou seja, então a normalidade é o mal. Então tem que entrar o bem, tem que entrar a luz, para que de fato retire aquilo que julga
diz: vocês são a luz do mundo. Então o mundo é a luz, é a igreja, é o seguidor de Cristo. Então a primeira coisa que a luz faz é isso: ela espanta as trevas, ela põe as trevas. Se nós desligássemos aqui os disjuntores ali do quadro, ficaria escuro. Mas ao brincar, tudo fica claro. Então, irmãos, nós como igreja temos que entender isso. Temos que entender que nós temos esta responsabilidade. E uma questão, já falei até um pouco aqui na Maranata. A lua, ela não tem luz própria. A lua não tem luz própria. Mas e como a lua ilumina as noites? Sim, ali nada mais é a luz do sol que bate na lua e reflete sobre a terra. Então a lua é um defletor da luz solar. Assim é o crente. Você por si só não tem poder algum. Você por si só não tem luz alguma. Eu, por mim mesmo, eu não sou nada. Mas a ação de Deus na nossa vida, a ação do Espírito de Deus na nossa vida, faz com que a luz do Senhor seja refletida através de nós ao mundo. Então, irmãos, sozinho o crente ele não pode fazer nada, mas na ação do poder do Espírito Santo ele pode de fato ser exemplo e mudar o mundo. Em João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Já agora em Mateus 5,14 ele diz: vós sois a luz do mundo. Então, quem é a luz do mundo? É Jesus ou somos nós? Nós somos. Porque Jesus ele partiu e deixou-nos a incumbência de refletirmos aquilo que ele quer que o mundo também tenha sabor, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Que é o Evangelho. Por isso, voltando ao versículo 13, se o sal perdeu o seu sabor, para nada ele serve, a não ser para ser jogado fora e pisado pelo mundo. Agora pensemos, aqui nós temos várias lâmpadas. Se essas lâmpadas, elas perdessem a capacidade de luminosidade, certamente elas não ficariam aqui, seriam tiradas, jogadas fora para serem substituídos por lâmpadas que de fato viessem a funcionar. Então, da mesma forma como Jesus utilizou, dizendo: se o sal perdeu o seu sabor, ele não serve, eu posso dizer também: se a lâmpada perder a sua qualidade de luminosidade, ela não vai servir. Ela não vai servir. Pois bem, a outra coisa que eu queria falar sobre vocês é que a luz, ela serve para nortear, para marcar, para direcionar o caminho. Numa escuridão, você pega uma lanterna, liga e o foco da lanterna vai lhe direcionando por onde você deve andar. Sem isso, você ficaria desnorteado, sem norte, sem linha a seguir. E a igreja vai nortear o mundo. Note que muitas vezes a igreja ela perde essa capacidade de nortear. Ela está mais a ser influenciada do que ser uma influenciadora. A moda é lançada na TV, no outro domingo os irmãos já copiaram a moda. Ou seja, então o mundo dita as regras. Na realidade é a igreja que deve ditar as regras. É a igreja. Porque a igreja é um potencial humano e, além do mais, ela tem o dínamo, o poder de Deus sobre si. Então ela tem poder dobrado sobre o mundo. Não há necessidade da igreja imitar o mundo, mas como a nossa própria temática diz, ela deve ser o exemplo, ela deve ser o modelo a ser copiado pelo mundo, e não um modelo a ser copiado pela
ela transmite esse direcionamento ao mundo. Note versículo de número 16 da tela. Olha o que diz o versículo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras. Ó, o mundo olhando para a igreja. E o que ele vai ver na igreja? Uma atitude não comum do mundo. E essas boas obras que ele vai ver, o mundo vai ver, vai fazer com que ele glorifique ao Pai. Então é através do crente, é através da vida, é através das ações que vai brilhar. O mundo, na sua quase que totalidade, ele não tem um norte de moral, mas o norte dele é a igreja. Quando dá um crente, é alguém que não é temente a Deus, qualquer coisa que o crente faz, ele diz: olha, mas tu não é crente. Então, o costume dizer, o crente, ele é a Bíblia do mundo. Ou seja, ele sabe como proceder através da vida do crente, mas ele mesmo não tem essa noção. E às vezes nós somos repreendidos pelo próprio mundo em relação a isso. E às vezes eles estão certos quanto a isso. Então, irmãos, versículo 16 deixa claro: assim resplandeça a vossa luz. Temos que ter luminosidade. Se você pega um ponto de luz bem distante de meio da escuridão, ele é visto de uma distância muito longa, porque a luz, ela se destaca em meio à escuridão. E nós temos que ter esse destaque. O versículo está dizendo: o crente, ele não pode ter aquela timidez de não falar do Evangelho, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele foi nos dado, e ele é um Espírito de poder, de ousadia, e não um Espírito de medo. Você tem esse destaque onde quer que você esteja, seja na sua sala de aula, no seu trabalho, ou enfim, onde quer que você esteja, você tem que ser esse objeto de destaque. A minha neta, eu uma vez já falei na igreja sobre essa questão do crente ter destaque na sua sala de aula. Não é novidade nenhuma, não. E quando o meu filho Giovanni, ele teve sua primeira formatura, ele não foi o melhor da turma, ele foi o segundo melhor. Aí eu disse: por que você não foi o melhor? Porque outra irmã foi a melhor mesmo. Então, está salvo, né? Porque, mas se não fosse, eu diria: olha, é errado, você teria que ser melhor que está. Nós fomos até o colégio militar, participar de uma formatura, receber ali umas honrarias pela minha neta, que foi a melhor ali na sua área. Ela falou demais, não, mas parabéns, mas você não fez nada demais, não. A sua vida como crente, você é luz, tem que brilhar. Então o crente, ele tem que ser destaque. Ele tem que ser destaque. Ele não pode ser o último da fila, ele tem que ser o primeiro. A vossa luz assim brilha diante dos homens. Outra coisa que se pode ver aqui nessa questão da luz é que na permanência da luz, a escuridão não tem poder, ela não tem permanência. Enquanto esses interruptores estiverem ligados, não haverá escuridão aqui. Então, meu querido, onde você estiver e a sua permanência ali, você está abençoando aquele local. Você é bênção, você é luz para aquele local. Então, no seu local de trabalho, ore pelas pessoas, leve a palavra, olha, eu posso orar por você.
ela sabe que você é um guarda-chuva naquele local. Você é um elemento de proteção, um elemento de união. Então elas sabem da importância de você. Tem aqueles que fazem aquelas brincadeirinhas, né? Mas na hora do aperto ele vai e chega e diz: ô irmão, olha comigo, manda lá na sua igreja, peça para orar comigo, que o negócio não está rodando. Eles sabem que você é um. Eles reconhecem que você é esse guarda-chuva, você é esse elemento de proteção. Ele me respeita. Por mais que ele faça aquela crítica, brincadeirinha, porque está no meu outro, mas ele me respeita como crente, porque ele sabe da sua vida. Então, irmãos, é necessário que sejamos esta luz que brilha em nós. É necessário. Porque se a igreja ela não entender que ela é o sal, que ela é a luz, não tem esta igreja necessidade alguma das suas igrejas. Pergunta aos irmãos da Igreja Batista Maranhão: qual a relevância desta igreja para este perímetro geográfico aqui que ela está lá? Se essa igreja decidisse: olha, nós vamos deixar de ser igreja, nós vamos vender esse prédio aí para o comércio e pronto, nós vamos deixar de existir, será que esta sociedade sentiria falta dessa igreja? Ou será que a sociedade iria clamar, iria chorar, dizendo: ô irmãos, não façam isso, não saiam daqui, permaneçam? Qual a relevância que tem esta igreja para essa sociedade? É isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus está dizendo. A relevância, a sua relevância como crente, a sua relevância como coletividade chamada igreja. Quando nós assumimos o pastorado da Igreja Batista da Vermelha em março, dia 10 de março do ano de 2000, a igreja ali ela já tinha os seus 40 e tantos anos, mas uma igreja que ela estava no momento assim vivendo sem expressividade. Roberto era membro lá, sabe que até o templo não era pintadinho assim, com uma maranata, aquela coisa toda. Cansado, não, velho? Era uma casinha bem simples. E o povo chamava de igrejinha. A igrejinha. E quando ali cheguei, foi um grande desafio. E eu orava: oh Deus, como é que nós vamos mudar esta visão? Como o povo vai tirar esta visão? Eu disse: é trabalhar com o povo. E nós começamos com os cursos de eletricidade, curso de bombeiro. E Deus foi mandando os irmãos, e foi chegando irmãos capacitados aí, curso de computação. As irmãs começaram a fazer curso de trufa, de modo que nós fomos entrando nas casas, nós começamos ali a fazer as semanas de ação social. Muitos médicos ali nos ajudar, pessoas cortando cabelo, e a igreja então foi tendo destaque ali naquela região. Na frente havia um senhor que era dirigido no órgão da prefeitura, e aquele senhor zombava da igreja. Ele dizia assim: pastor só serve para roubar. E quando ele viu ali o trabalho da igreja, foi vendo, e quase que o órgão da prefeitura fecha. Por quê? Porque o trabalho que eles prestavam, nós prestávamos muito melhor, e o povo, em vez de ir para lá, estava indo para os cursos lá, né? E aí, de modo que aquela pessoa começou a mudar a visão da igreja. Certo, mas agora eu vejo que igreja é uma coisa totalmente diferente. Irmãos, e a igreja ali, ela começou a cair na graça do povo. O povo começou a ter uma outra visão da igreja. E uma vez, eu disse no culto da igreja, eu disse: irmãos, qualquer um de vocês, se for aqui, em qualquer uma dessas residências aqui da nosso periférico, e se você disser: olha, eu sou da Igreja Batista de Cidade Vermelha, da igreja ali, se essa pessoa não me receber, não deixar você entrar para falar de
Jesus pode vir e dizer: pastor, eu encontrei uma casa que não me recebeu e eu lhe dou 100 reais. E os irmãos ficaram animados. Nunca ganharam os 100 reais. Que era muito, né? Era muito. A igreja ela caiu na graça do povo, porque o povo viu a relevância agora daquela igreja naquele local. E passou alguns anos, fui por lá, e uma senhora que morava ali perto do seu Benedito: pastor, o senhor por aqui, o senhor, pastor, eu sinto tanta saudade de você aqui, porque depois que você saiu, acabou isso tudo. Ou seja, a igreja perdendo aquela relevância constituída ali no meio da sua sociedade. Então a igreja é luz, irmãos. A igreja, ela tem que ser vista pela sua sociedade, não igreja, como algo essencial, como algo importante. Eu conversei com a assessora direta da prefeita essa semana, e ela falando da importância que é a igreja para o trabalho dela como prefeita. E ela disse para mim: pastor, as igrejas, estamos com total desejo de ajudar as igrejas naquilo que elas precisarem, porque eu sei que a igreja é algo sério. Então, se precisar, estamos à disposição. Tudo bem. Então, tem que entender, desde o prefeito ao mais humilde cidadão da cidade, da importância. Quando, por ocasião da Covid, foi um grupo lá da polícia, da Secretaria de Saúde e tudo mais na porta da primeira igreja, querendo encerrar o culto. Eu disse: o culto é essencial. As pessoas estão aí entrando em depressão. E aí aquele comandante da guarda ficou ali: vamos falar, está ali também. Eu digo: olha, diga para o prefeito que é essencial. E o prefeito, ele entendeu, e junto nós criamos a meta. Ele diz: a igreja é essencial, ela não pode fechar na pandemia. Por que estava fechando? A igreja é essencial. Na primeira igreja, quantas pessoas não foram? Foi um dos períodos que a igreja mais cresceu numericamente. Foi no período da pandemia da Covid-19. Por pouco desesperado dos famílias, porque na igreja, irmãos, que estão. Então os irmãos têm que entender da importância que é cada um de vocês. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz deste mundo. É você, igreja, é você, irmão, é você que serve a Deus. Entendamos isso. Não fiquemos nós com aquela ideia depressiva, dizendo: eu não sou ninguém. Não, você é importante, porque você é o sal da terra, você é a luz deste mundo. Entendamos isso. E sejamos, como é proposto no nosso tema, exemplo para o mundo. Exemplo para o mundo. Que Deus nos abençoe e faça de fato essa igreja florescer e ser vista como o bom perfume desse local, ser vista como essencial. Para isso, trabalhemos, irmãos, oremos, busquemos cada vez mais o Espírito de Deus. Esta palavra nesse momento para a igreja. E eu quero aproveitar o momento a fazer a você que está conosco, é o nosso convidado, você que ainda não faz parte da igreja, tem um desejo no coração, já até propôs consigo mesmo, disse a outro: um dia eu vou me tornar um crente na creche. Pois hoje é o dia. Agora é a hora. Se aqui você veio, é porque você tem algum desejo espiritual, alguma necessidade espiritual na sua vida. Deixe então Jesus Cristo entrar na tua vida e satisfazer esse desejo. E a única satisfação é o Espírito estando em você. Daí eu quero perguntar a você: você quer nesta noite tomar aquela decisão de servir a Cristo, de viver para Cristo? Você tem o desejo de ser um salvo por Cristo? Você tem uma decisão agora. Diga para Ele: Senhor, eu
Talvez você até já serviu o Senhor, encontra se distanciar dele. Da mesma forma, volte para os braços do Pai. Como está a primeira pessoa? A igreja está orando. A igreja está colocando a sua vida neste momento diante de Deus. Irmãos, estou orando por você, clamando por você. Como está a primeira pessoa? Graças a Deus. E a segunda pessoa? Pode baixar a sua mão. Segunda pessoa? Os irmãos estão orando, os irmãos estão intercedendo. E certamente o Espírito ele está trabalhando no teu coração. Graças a Deus. O Espírito ele está tocando no teu coração. Você está com a vontade de tomar a decisão. Mas sabe qual o problema? É que do outro lado tem uma voz dizendo assim para você: não, você não vai conseguir. Deixa para depois. Deixa para depois. Ouve a voz do teu coração. Ouve o desejo do teu coração, porque esse desejo é posto pelo Espírito Santo. Pode estar a terceira pessoa. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Você pode ser criança, adolescente, graças a Deus. Você pode ser um adulto. Você pode estar na terceira idade. Deus está te chamando. E a quarta pessoa? Quarta pessoa? Eu vou encerrar o convite. É só que você entenda. Eu estou convidando você para deixar Cristo